Eu conheci uma mulher que o marido dela incomodava ela de ir na igreja. Sabe? O marido incomodava, fazia birra com ela dela vir na igreja. Aí chegou um dia que ela pegou e chegou para mim e disse assim: olha, eu vou ter que parar de ir na igreja. Eu disse: por quê? Não, porque o meu marido briga comigo e ele disse para mim escolher. Olha só, olha o nível. Meu marido disse para mim escolher entre ele ou a igreja. Sabe, tem coisas que a gente não pode tocar, irmãos. E uma das coisas que a gente não pode tocar é na fé das pessoas. Nenhum homem, nenhuma mulher aqui dessa terra pode tocar na fé de você. Se alguém chega e diz para você assim: ó, não há Deus, não acredita em cura, você tem a sua fé. Você não pode deixar ninguém tocar na sua fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não deixe ninguém tocar na sua fé. Eu acredito em profecia, tem gente que não acredita, mas ele fica com a fé dele, eu fico com a minha. Eu não deixo ninguém tocar na minha fé. Não deixe ninguém tocar na sua fé. Isso é uma coisa muito pessoal. Isso é uma coisa particular de uma pessoa. Não tem como uma pessoa pedir para você ter essa escolha. Aí ela disse assim: olha, vocês são bons pastores, mas eu vou ter que seguir meu marido, eu vou ficar em casa com ele. Eu disse: ok, Deus te abençoe. Eu disse para ela, mas eu disse para ela: isso não está certo. Eu posso te abençoar, mas eu tenho que te dizer, isso não está certo. E ela saiu. Menos de um ano ele se separou dela. Porque quem ama não faz esse tipo de coisa. Quem ama não mexe na fé das pessoas. Não pode mexer na fé das pessoas. É uma decisão muito pessoal e é uma fé, é algo de dentro da pessoa. Mas aí cai naquele ponto de novo. A quem nós estamos ouvindo? Ao homem ou a Deus? Diga para a pessoa que está falando: quer que as coisas funcionem? Então trate de agradar Ele acima de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Está preparada para a quarta coisa aí? 1 Pedro 5,7: lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A quarta coisa é: não carregue peso extra. Eu vou repetir: não carregue peso extra. Solte o que pesa. Segure apenas o que edifica. Tem pensamentos, tem conversa, tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente ouve, que aquilo entra aqui e pesa aqui. Irmão, solta o que te pesa. Tenha posicionamento. Se alguém fala que você não presta, solte esse peso nas mãos de Jesus. Você sabe que você é um filho de Deus amado, você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. Você vai segurando todo o peso e vai colocando sobre você, e vai carregando culpa, e vai carregando acusação, e vai carregando crítica, e vai carregando inveja, e vai carregando a maldade que os outros vão colocando sobre você. E quando vê, sabe, você está encurvado, porque está carregando muita coisa. Nós não podemos viver o que Deus tem para nós carregando o passado. Confie, o que veio de Deus não te esgota, te levanta. É por isso que a Bíblia diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Pensamentos que pesam, sentimentos que pesam, situações que a gente não consegue resolver. Eu vou dizer uma coisa para você: quem acusa é o diabo. E se você fez alguma coisa no passado que você se arrepende, você já pediu perdão a Deus, mas as pessoas da tua família continuam apontando o dedo para você, continuam dizendo que você é culpado, eles estão fazendo o trabalho do inferno.
E você está carregando esse peso à toa, porque Jesus Cristo morreu na cruz por você, para te perdoar desse peso. E Ele diz: filho, eu te perdoo, filho, eu te perdoo. Eu morri na cruz para te libertar desse jugo satânico. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não carregue pesos. Quer que as coisas funcionem? Para de carregar peso. Faliu, quebrou, foi envergonhado, ficou devendo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ninguém é perfeito. Você não pode mais carregar esse peso. Aí você diz assim: mas como é que as pessoas vão me ver? Eu quebrei. Elas acreditam em mim. Se liberte desse peso, porque ninguém que venceu conseguiu vencer carregando uma montanha nas costas. Não deu certo. Você errou, fez maus negócios, confiou nas pessoas erradas. Ok, pede perdão a Deus, mas tenta de novo. Te ergue, te levanta. Da próxima vez vai dar certo, com direção de Deus, com sabedoria, carregando a bagagem da experiência. Você entende o que Deus está falando com você aqui hoje? Solte esse peso, é peso extra. Não carregue mais esse estigma com você. Quer que eu continue? O quinto segredo para as coisas funcionar está lá em Gênesis 21:19. Olha o que está escrito lá. Gênesis 21:19. E abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Quando Agar estava fugindo de Sara, Sara encheu ela de peso, ela não conseguiu administrar todas aquelas acusações contra ela, e ela pegou e saiu com o menino porta fora e fugiu. Só que ela fugiu no deserto. E no deserto acabou a água, ela deve ter se perdido no meio do caminho, e não tinha mais como voltar. E não tinha água por perto. E ela estava com uma criança junto com ela. E quando ela pensa que ia morrer, o anjo do Senhor aparece e pergunta para ela: de onde você está vindo, Agar? Então ela conta tudo o que aconteceu. E o Senhor disse para ela: ali na tua frente tem uma fonte de água. Ela não estava vendo, mas o Senhor abriu uma fonte de água para ela. Mas o Senhor disse para ela: volta, porque eu tenho promessa para a tua vida. Olha só, volta porque eu tenho promessa na tua vida. Não é o tempo ainda de você sair da casa de Sara. Volta para lá com o menino. E o Senhor mostrou a fonte de água, ela bebeu, deu água também para o menino e voltaram. Aí aqui eu aprendo uma coisa: novos ciclos não começam quando tudo muda ao seu redor, mas quando você decide mudar. Porque a gente está orando muitas vezes: Senhor, traz uma oportunidade que mude minha vida. Senhor, traz alguém que mude minha vida. Ei, nada muda se você não mudar. Então a gente orou para que esse ano seja um novo ano na nossa vida, e glória a Deus por isso. Mas não se esqueça, um novo ano precisa de uma nova mentalidade, precisa de novos hábitos, precisa de um novo andar, precisa de um novo posicionamento, precisa de novas decisões. Ou seja, as coisas só mudam na minha vida, na minha casa, se eu mudar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer que toda a sua casa seja salva? Você quer que a tua empresa mude, mas você não muda? Você continua praticando as mesmas coisas, continua mentindo, continua roubando, continua enganando, continua dando conversa para gente que não é para dar conversa, continua olhando para o lado. Você está só repetindo o que você fez no ano passado. Se nós queremos algo novo na nossa vida, nós precisamos mudar. Nada muda se eu não mudar. Nada muda se eu não mudar.